Olá, amigos, amigas, boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde para quem assistirá em outros horários. Hoje nós vamos fazer um programa muito especial, porque o entrevistado é uma grande personalidade, um grande especialista em geopolítica mundial, especialista militar, mas daqui a pouco eu falo com ele, já vou trazê-lo na tela, só queria registrar que houve uma decretação da prisão, entre aspas, né? O Tribunal Penal Internacional tomou uma decisão assim, vapt-vupt, sem nenhuma consulta, sem nenhum direito de defesa, nada, e mandou prender o presidente da Federação Russa, né? É impressionante uma coisa dessa, né? Então nós estamos aí desmascarando, né? O presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, o Medvedev, já disse: esse papel aí a gente usa para como papel higiênico, não vale absolutamente nada. Bom, eu não podia deixar de registrar isso. Aqui já está conosco, dividindo a tela, o comandante Farinasso, Robson Farinasso. Ele me mandou aqui o currículo dele, é muito longo, então eu gastaria uns 4, 5 minutos aqui para falar tudo. O mais importante, ele é capitão de fragata na Marinha, ele é reformado, né? E ele foi do Corpo de Fuzileiros Navais. E durante os últimos 8 anos do seu trabalho, ele chefiou o Departamento de Aviação da Diretoria de Sistema de Armas da Marinha, né? Depois ele vai explicar, é uma espécie de aeronáutica dentro da Marinha, eu imagino que seja isso, né? Boa noite, comandante Farinas. Uma honra muito grande recebê-lo aqui no nosso pequenino canal. Tudo bom, professor? Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, você, firme? Tudo bem. O senhor sabe que eu estava fazendo a live agora, no Arte da Guerra, né? E a gente estava. Aí eu convidei o pessoal para a nossa live aqui. E é impressionante como as pessoas têm uma admiração enorme pelo senhor. É uma coisa muito bacana. Olha, professor é uma das maiores autoridades do Brasil em história. Até então, o senhor tem aqui, realmente um público aqui que é muito admirador do seu trabalho e a gente fica muito feliz por isso aí. E, inclusive, até queria falar para o pessoal, né, que o senhor está fazendo aí o lançamento em breve do livro do Stalin, e a gente já vai querer entrevistar o senhor, nós vamos estar presentes no lançamento. Eu quero entrevistar o senhor, tá? Espero que seja a primeira de muitas entrevistas sobre o Stalin e outros assuntos que eu sei que o senhor domina, que eu acho muito importante com os seus conhecimentos da parte da guerra. Mas eu queria que você falasse quem é Robson Farinasso aí, contar um pouco a sua história aí na Marinha, a opção que você fez, onde é que você fez a escola. Eu nem sei onde é a escola que forma oficiais da Marinha. Você vê a minha ignorância com relação a essa arma, né? Não, mas professor, sabe o que acontece? Eu acho que o pessoal conhece pouco as instituições militares, porque a Marinha, na verdade, ela tem várias escolas de formação, ela tem várias, né? Então, a maior parte dos oficiais são formados na escola naval, ali no Ville-Gagnon, né? Na ilha do Ville-Gagnon, na entrada do aeroporto Santos Dumont, e mais uma parte também é formada no Centro de Instrução Almirante Van den Kolk, na Ilha das Inchadas, que foi onde eu me formei. Eu sou formado em administração de empresas, fiz administração de empresas do interior de São Paulo, e prestei o concurso, né, para o Corpo de Fuzileiros, passei, fiz o curso lá no CAW, depois fiz curso de guerra anfíbia, fiz vários cursos ao longo da carreira. E eu falo sempre, eu brinco sempre lá com o pessoal no canal, falo, não tentem fazer isso em casa, né? Eu dei sorte, que eu não sei como é que está hoje, professor, mas naquela época, você tinha o que se chama de carreira em Y, né? Tinha uma oportunidade muito grande de você trabalhar em diversas áreas. E eu fui um desses agraciados. Eu consegui trabalhar muito tempo no Corpo de Fuzileiros, foram 15 anos, e depois bastante tempo também com aviação naval. Então eu vi as duas coisas, né? Os dois lados da Marinha, né? Tanto a parte anfíbia quanto a parte de aviação, que eu trabalhei muito com armada também. Então, foi uma experiência militar bastante gratificante para mim. Aprendi muito, tive mestres maravilhosos, tá? Conheci muita gente bacana, aprendi muito aí.
estamos aqui hoje para tentar ajudar o Brasil, dar a nossa contribuiçãozinha aqui, né? Poxa, A gente ama mas olha, tanto. que legal, viu? Você é um verdadeiro patriota, né? Eu gostaria que o sentido de patriotas que essa turma está usando aí fosse o verdadeiro sentido, né? Se todos os que se dizem patriotas fossem iguais a você, nossa, nosso Brasil estaria bem melhor, viu? Agora, eu queria fazer Obrigado. uma pergunta que não quer calar. Essa consciência política, vamos dizer assim, ela foi sendo adquirida ainda na ativa ou só depois que você reformou? Professor, eu penso da seguinte forma. Nós, acho que todos nós, todo brasileiro, ele tem o desejo, né, de ver o Brasil melhor. Mas vamos ser sinceros. Nós temos a visão de mundo até a chegada das redes sociais e depois dela. Porque a gente conseguiu furar. Isso que nós estamos tratando aqui no seu canal hoje jamais apareceria na imprensa mainstream. Jamais. Sim. Eu não quero deixar esse assunto crescer. Hoje está empatado. Eu acho que o produtor de conteúdo independente ele compete com a imprensa mainstream e em condições de igualdade, só que ele tem mais credibilidade. A realidade é essa. O senhor dá banho em qualquer profissional da imprensa mainstream aí quando são assuntos da sua área. Então, o que acontece? A consciência que eu tinha da posição do Brasil, de como nós somos espoliados, era a consciência que a imprensa mainstream só tinha essa. Só tinha essa. Ó, o senhor quer ver uma coisa? Vamos pegar a Lava Jato, que foi uma farsa. Nós sabemos a história toda, influência do Departamento de Justiça, nós sabemos a história toda aí, não vamos nem repetir isso aqui. Hoje, você não faz uma Lava Jato de novo, com aquela força, não. Não. Não, porque hoje em dia uma Folha de São Paulo ela compete com 247, tem diversas outras mídias alternativas. Então, vai ser para fazer outra Lava Jato, vai ser muito complicado, a não ser que amordace a imprensa alternativa, o que eu acho praticamente impossível. Então, eu vejo dessa forma, a consciência que eu tinha até alguns anos atrás era essa. Só que você começa a trabalhar com comunicação de massa, que é o nosso caso, e eu falo sempre para o pessoal, né? Falo para meus colegas das Forças Armadas, falo, gente, deixa eu falar uma coisa para você, eu sei como é que é feito notícia. Então, a gente sabe quais são as mídias que mentem, como é feita a mentira, como ela é manipulada. Nós sabemos disso tudo. Então, eu acho que uma boa parte da minha consciência mesmo, política, meu entendimento de mundo, ele veio mais na reserva quando eu comecei a ter contato com mídias alternativas. Eu falo sempre, eu recomendo, desculpa me alongar, tá? Não. Mas eu recomendo para o meu público, eu falo sempre, vocês têm que olhar mídias do Irã, mídias da Índia, mídias da China, mídias da Rússia, mídias da Bulgária, mídias do Oriente Médio. Vocês vão ter outra visão de mundo, gente. Eu estava falando de uma live ontem que eu fiz no canal Visão Estratégica. O iraniano, ele enxerga o mundo como ocidental. O chinês também não. O russo é outra forma. Até a história deles a história da Rússia, na visão que eles têm da Segunda Guerra é diferente do Ocidente. Então, professor, eu vou só para encerrar esse meu parágrafo aqui, vai. A gente sabe de uma coisa, o conhecimento, depois que você adquire, você perde o sossego. Você não volta, você não retroage mais. Hoje eu jamais aceitaria, a imprensa mainstream tenta vender certas versões para mim que já não cabe mais. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, tá certo que a gente, quando tem a consciência, tem um pouco mais de angústia, mas a gente é mais feliz. Você dorme mais feliz. Claro. Mas, olha, eu quero também, para os nossos espectadores, todo mundo conhece o seu canal Arte da Guerra, e eu estou agora inscrito nele. Aí o algoritmo ele sugere coisas para mim mais antigas. E eu estou assistindo, né? Eu assisto em velocidade um pouco maior, mas é completamente. E eu percebo, assim, que vídeos muito antigos você mantém uma coerência, não é? Eu vi aquele do Stalin, e, evidentemente, você coloca o que é certo, algumas críticas que ele recebeu, mas você valoriza o trabalho histórico, o papel que ele teve, né? E eu cheguei à conclusão, comandante, que eu não te conheço há muito tempo, mas ouvindo esses vídeos, você é um grande estrategista geopolítico, você tem um domínio
da política mundial, que muitos dos nossos quadros, né? Zé Reinaldo é um dos principais quadros nossos, você conhece bem, né? Eu não sou Mandar um quadro, abraço, Zé. eu não sou quadro daquele nível dele, eu não sou da direção aí do partido, mas sou um estudioso, né? Mas estudo há muito tempo e eu percebo que você entende. Quando você fala da Nicarágua, do ódio que os caras têm, você lembra do canal que estão fazendo lá, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, até no nosso campo, eles não percebem essa ligação, né? Então, eu quero parabenizá-lo aí. Você deve ter lido Clausewitz, deve ter lido Sun Tzu, deve ter lido Escritos Militares de Marx, Escritos Militares de Lenin, leu Maquiavel, leu tudo, né? Então, parabéns aí pelo seu conteúdo, pela sua firmeza, viu? Professor, eu fico feliz, né, da gente conversar, da gente trocar ideias, isso é muito importante. E eu acho o seguinte, eu estou ansioso pelo lançamento do seu livro do Stalin, eu estava falando na minha live, porque eu tenho uma coleção grande de livros de Stalin, eu gosto muito da história dele. Eu acho que o Stalin é um grande injustiçado, na minha opinião, né, pelo Ocidente. Aquele que você citou lá, eu li 8 biografias dele. Aquele que você citou não é dos melhores. Tem alguns melhores. Tem o Montefiore, tem vários que são ruins. Eu não sei se você conhece o Ludo Martins e o Domênico Losurdo. São os dois melhores. Esse aí você precisa... Depois eu vou mandar para você. Professor. Esse é que é o problema. O Domênico Losurdo, por exemplo, ele tem sido redescoberto pelo grande público agora. Né? O que acontece? O problema todo, qual é o problema que a gente tem? É o domínio da narrativa. O domínio da narrativa até então, até o advento das redes sociais, era esse. Stalin, pessoal, no Gulag. Outro dia eu estava lendo o do Monte, e por incrível que pareça, a minha curiosidade pelo Stalin no sentido positivo veio do livro do Montefiore. Porque tem muita coisa ali que eu falei, olha, é isso, mas também não é. Eu tinha lido outro. O Czar Vermelho é o subtítulo do livro. É, a corte do Czar Vermelho. Mas a gente começa a ver... professor Carlos, não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Até porque a gente desconfia, dado o fato que o Montefiore é de uma família de banqueiros, né? Então a gente já começa a ter uma... a família Montefiore, eu não sei qual o ramo da família que ele é, mas é uma das famílias de banqueiros mais ricas do mundo. Eu não sei se ele tem algum parentesco com os Rothschild. A família Montefiore é uma família... não sabia. Eu li dele 2 livros antes desse do Stalin, né? E ele é um historiador, tem uma equipe, né? Esse livro, Czar Vermelho, acho que tem 1000 páginas, são 300 páginas de nota de rodapé, de referência, de biografia. O cara, eu li dele a história dos Romanov, né? Que ele conta. Sim, também é muito bom, né? Os Romanov. E eu li, e esse outro que eu li, eu estudei, porque eu anoto muito em livros, é o Jerusalém, né? Ele tem, assim, um livro de 800 páginas, mas é muito bom. No final, eu até anoto. Falo, olha, apesar dele ser judeu, ele é sionista, nós sabemos disso, mas ele, no livro Jerusalém, ele faz um certo equilíbrio. Ele até critica, em alguns momentos, algumas ações que o Stern, o Haganah fizeram antes da proclamação, né? Mas é isso. Olha, aqui não tem limite de tempo, porque nossa grade então é liberada. Eu estava preocupado com isso. Podemos falar à vontade, viu? Legal. Mas eu estou muito curioso, eu vou até anotar, eu vou aprender com você, porque essa questão da OTAN é a maior e única, na verdade, organização militar em ação no planeta, né? E eu queria começar, antes de perguntar algumas coisas para você, você fez um pequeno vídeo que eu queria passar, que é muito didático, eu já assisti, evidentemente,
Vamos ver se eu consigo. Para o Tratado do Atlântico Norte é criada no ano de 1949. Sua contraparte, o Pacto de Varsóvia, só seria criado em 1955. Em 1952, a OTAN recebe o reforço da Turquia. Em 1955, é a vez da Alemanha Ocidental ser incorporada à OTAN. Em 1982, adere a Espanha com suas estratégicas bases no Atlântico. Em 1990, é a vez da Alemanha Oriental. Em 1999 começa a expansão para leste com a adesão de Polônia, Hungria e República Tcheca. Em 2004 é a vez de Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Albânia e Croácia aderem no ano de 2009. Em 2017 é a vez de Montenegro e em 2020 a Macedônia do Norte. Em 2021, Bósnia e Herzegovina, Geórgia e Ucrânia se tornam membros aspirantes. Impressionante. Eu queria que você falasse, então, o que moveu mesmo a União Soviética tendo acabado em 91, a OTAN continua existindo, né? O que moveu isso, eles fazerem essa expansão impressionante para o leste ali? Professor, essa é a pergunta mais fácil que já me fizeram até hoje. É uma palavra só: ganância. É a boa e velha ganância. Não tem outra justificativa. Porque a gente precisa lembrar uma coisa, né? Uma não, várias. O desejo, principalmente britânico, de ver a Rússia esgarçada é antigo. É muito antigo. Há relatos de que, quando Napoleão invade a Rússia em 1812, que o Marechal Kutuzov russo estraçalhou o exército de Napoleão. Mas há quem diga, quem defenda, que o Kutuzov poupou uma parte do exército francês porque tinha a intenção de deixar os franceses se pegarem com os britânicos. Eles sabiam que os britânicos não eram flor que se cheira e queriam dividir a Rússia. Aí sorteio. Vem 1854, 56, a Guerra da Crimeia. Uma tentativa britânica de estraçalhar o poderio russo. Depois da Primeira Guerra Mundial, vem a intervenção deles também na Revolução Russa. Os britânicos enviaram tropas para lá, né? A própria ascensão do Hitler, nós sabemos que teve um apoio muito grande da burguesia. O Hitler, para mim, ele foi que nem o Saddam, ele foi um cachorro louco que saiu do controle, né? Enquanto interessava ele acabar com a União Soviética, ele ia combater o comunismo, o Hitler era porreta. Família real britânica que o diga. Enquanto interessava, ele era do bem. Quando não saiu o Hitler saiu do controle, essa que é a verdade, né? O urso sempre o come o dono, e as coisas foram como foram. Mas eu penso assim, a expansão da OTAN, ela visa as riquezas da Rússia. Tem aquela frase famosa, né, do John McCain. O McCain, para quem não lembra, foi um falecido senador americano. Ele era piloto da Marinha Americana, foi derrubado no Vietnã, foi prisioneiro, depois saiu, fez uma carreira política bastante exitosa nos Estados Unidos, foi candidato a presidente derrotado pelo Barack Obama, mas o McCain tinha uma frase que, na verdade, é a frase que marcou ele, né? Ele falava que a Rússia era um posto de gasolina travestido de país. Ele falava isso daí. Então, isso é como a elite americana, o establishment americano, que o McCain era pura e simplesmente um homem do establishment, né? Era como o establishment americano vê a Rússia, né? Ali tem tudo que você quer, ali você tem petróleo, você tem urânio, você tem gás, você tem tungstênio, você tem tudo que você quiser. Está ali. Então, o objetivo, a expansão da OTAN, eu não tenho dúvida disso. O objetivo era a ganância, era estraçalhar a Rússia, né? Porque eles ficam de olho nesses países grandes, como o Brasil, como a Rússia, como a China. Olha, gente, eu preciso lembrar, professor, que nos anos 1920, dentro da China, por exemplo, você tinha mais de 30 protetorados. O pessoal só pensa em Hong Kong e Macau, que são os mais famosos. Mas a Itália tinha protetorados ali, a França tinha protetorados, né? Então, a tendência do imperialismo é sempre tentar rachar esses países grandes. O nome do jogo é sempre dinheiro, pessoal.
não existe ideologia eles vêm com essa história de implantar democracia, de regimes livres e sociedades abertas, mas o negócio é sempre a espoliação, a coisa cai sempre naquilo. Então, a desculpa a intenção da OTAN era espoliação, era ganância, porque a gente tem que lembrar o seguinte: a OTAN é criada em 49, o Pacto de Varsóvia, que foi a resposta, só veio em 55. Né? Então, o objetivo era esse mesmo. E outra também, professor, um argumento que não tem, é irrefutável. A União Soviética acaba em 1990. Qual o sentido da OTAN continuar existindo? Né? Não tem sentido. Outra coisa, nós vamos lembrar também que é pouquíssimo conhecido. O Vladimir Putin pediu a entrada da Rússia na OTAN, foi negado. Então, não lógico. Pediu, tem matérias da internet aí. Então, é lógico, a gente não tem dúvida que a OTAN é uma entidade agressora, é uma entidade predadora, não tem outra palavra. Tá? A OTAN nunca entrou num país para fazer o bem. Está aí a Líbia, está aí o Afeganistão, o Kosovo e outros. Belgrado. Eu vi esses dias, até mandei para o senhor, dos 20 anos do bombardeio ao Kosovo, um negócio impressionante quantas pessoas essa gente matou, né? Quanto sofrimento eles já trouxeram para o mundo. Né? É muito triste isso. Não, então, nós vamos seguir no tema da OTAN, mas hoje eu assisto muito vídeos documentais, né, para recuperar a minha ignorância histórica de muita coisa, por mais que eu tenha lido, eu acho que eu li milhares de livros, mas a gente nunca sabe das coisas, né? Hoje eu dei uma recapitulada no Mackinder, que é o famoso, ele foi o primeiro que escreveu o termo geopolítica, né? E aí há aquele debate com o almirante Mahan, que você deve conhecer bem, né? E aí surge essa teoria de povos da terra e povos do mar, que o Dugin acabou... Aliás, falando em Dugin, hoje o Nassif tem um artigo dizendo que o Aldo Rebelo quer ser o Dugin brasileiro. Eu fiquei assim meio espantado, mas pode ser até, o Aldo está muito polêmico, mas esse aí é outro assunto. Os povos da terra e povos do mar. Aí ele usa o termo Rederland, né? É o coração da terra. E numa conferência que ele deu na Inglaterra, 1908, eu acho, Sociedade Real de Geografia, ele fala assim: o dia que a Rússia e a Alemanha se unirem, eles dominam o mundo. Você vê que isso nunca aconteceu, né? Na Primeira, na Segunda Guerra, e agora novamente estão... Né? Essa teoria de povos da terra, povos do mar e povos do mar nunca conquistam plenamente, os Estados Unidos têm 7 frotas, como é que você vê isso na geopolítica mundial hoje? Tem alguma lógica? Tem aquela frase famosa, né, da criação da OTAN, né, que o objetivo era manter a Rússia fora, os Estados Unidos dentro e a Alemanha por baixo. Né? Rússia out, Germany down, United States in, USA in. Então, eu acho que tem a ver, é realmente isso daí. Porque eu só tenho que olhar uma coisa, professor, que é bastante importante, né? Só relembrar, quando começou a guerra da Ucrânia, uma das primeiras lives que eu fiz, eu falei, olha, acabou, isso foi o último, quando ele invadiu, eu falei, esse é o último dia de uma ordem mundial. É o último dia, acabou aquela ordem mundial que a gente conhecia. Acabou, a Rússia, ela vai implodir tudo isso daí, é uma mudança, assim, eu falo sempre que foi a nova tomada de Constantinopla. Então, é uma mudança assim tão abrupta que eu acho que as transformações são parecidas com essas que aconteceram quando o Mehmed tomou Constantinopla, né? Então, eu coloco as coisas dessa forma. Se o senhor for ver bem mesmo, qual era o grande impulsionador do crescimento da Europa? Era a energia barata que eles traziam da Rússia. Porque, professor, tudo é energia. Nós estamos fazendo essa live aqui com 400 pessoas a bordo, porque tem energia. Na sua casa tem energia, na minha tem energia para alimentar as baterias, as redes transmissoras e por aí vai. Se isso aí encarecer, nós já vamos pensar, vai subir o preço do plano da internet, da eletricidade, a gente já não vai fazer tantas lives. Então, o motor do mundo moderno é energia. O pessoal acha que é liberdade, não é energia. A partir do momento que se criou todos esses entraves econômicos, né,
impedem que a Rússia negocie sua energia barata com a Europa, você vai ter uma Europa prejudicada lá na frente, eu não tenho a menor dúvida disso. A Rússia ela vai continuar vendendo energia para outros países, ela vai vender como ela está vendendo já para a Índia e para a China. Só que a Europa vai comprar energia barata de quem? De ninguém. Não tem de quem vender, de quem comprar barato. Vamos comprar dos Estados Unidos, uma energia muito mais cara, muito bem. Qual o país que mais vai ser prejudicado por isso? É a Alemanha, que era o país mais industrializado da Europa, era o motor econômico da Europa. Então faz sentido isso que o senhor colocou aí. Eu acho que uma parte da classe empresarial da Alemanha já está se tocando e estão pressionando ali o salsicha de fígado ali, o Scholz, né? Mas eu não acho que isso vá resolver. Eu acho que o declínio da Europa, haja visto os tumultos que nós estamos tendo na França, aí, são bastante gritantes aí. Eu acho que o declínio da Europa é inevitável. Eu temo que eles tenham entrado aí num beco sem saída e eu acho que não dá para reverter isso, não. Porque essa energia barata da Rússia vai fazer falta lá para frente. Você não vai conseguir entregar o produto industrial alemão num preço competitivo com o chinês, pagando essa energia muito mais cara. Né? Não. A Alemanha está vivendo uma desindustrialização acelerada. Ela pagava 20 centavos o metro cúbico do gás, está comprando por R$1, por $1, o metro cúbico dos Estados Unidos. É um gás caro, você sabe, né? Porque a Rússia fornece já no gás. Os Estados Unidos é o gás liquefeito, para ele poder ser transportado. É caro para liquefazer e é caro para transformar de novo em gás. É uma barbaridade, né? Mas você falou em energia, eu gosto muito de física. Nós temos que... Eu brincava com meus alunos na universidade, eu estou atrás de quem dividiu a ciência entre exatas, humanas e biológicas. É porque eu sou sociólogo, eu só entendo de humana, adoro física, astronomia. A escala Kardashev é um soviético, né? Ele criou, assim, as 4 níveis de capacidade de uma civilização dominar a energia, né? Nós estamos na 0 ainda, indo para 1. E a 4, o cara domina até o universo inteiro já, né? Nós não aproveitamos nada da energia do Sol e um monte de coisa, né? Então, você falou tudo. A questão central é a energética. Bom, mas nós vamos voltar aqui para a OTAN. Antes dessa grande expansão, teve aquele famoso bombardeio lá de 1999, de Belgrado, né? E aí havia aquelas desculpas esparrapadas. E aí, como eu sei que você também acompanhou, tem vídeo sobre isso, eu queria que você nos explicasse, porque é o momento entre 91 e 99, né? Eram os últimos tempos do Yeltsin ali, o Putin assumiria em 2000, né? Você sabe que a Rússia chegou a entrar no G7, ele foi chamado de G8, né? Eles achavam que a Rússia, então, já tinha sido cooptada aí pelo Ocidente, né? Mas o que aconteceu, o que significou aquele bombardeio naquele momento? Olha, professor, talvez nós temos dado uma volta completa na história agora em 2022 e voltado a 99, porque vamos lá, primeiro que é um bombardeio que foi feito, né, único exclusivamente para atender os interesses da OTAN. Foi feita a revelia do Conselho de Segurança da ONU. Isso. Aliás, eu estou para soltar um vídeo esses dias, acho que sai amanhã. Os Estados Unidos gastaram mais de $1 bilhão para levar um esquadrão de... $1 bilhão. Para levar um esquadrão para Albânia, eles ficaram baseados e não conseguiram usar. Eu conto, é uma história maravilhosa. Eu fiz um vídeo uns 25 minutos, acho que amanhã vai ficar pronto. Depois eu mando para o senhor. Mas o que acontece, na minha visão, né? Vamos dizer, esse cisalhamento da Iugoslávia é uma preparação para o modelo que o imperialismo mais gosta, que é dividir países. Então fizeram no Iraque, deixa eu ver que o Kurdistão é independente, é praticamente um país à parte ali, o exército iraquiano nem pode entrar no Kurdistão.
Eles querem fazer isso aqui na América Latina, no Brasil, querem fazer, essa é uma verdade. E eu acho que o modelo que se pretendia para a Rússia. Eu acho que isso calou muito na mentalidade russa, mas porque as relações da Rússia com a Sérvia sempre foram muito boas. Sempre foram muito boas, né? Eu acho que isso calou muito na mentalidade dos russos. Eu acho que isso teve uma força muito grande. E assim, e não só da Rússia, né? Porque nós temos que lembrar uma coisa importante, que é o bombardeio da embaixada chinesa em Belgrado, tá lembrado? Que jogaram uma bomba lá, morreram pessoas, etc. A aviação da OTAN jogou. Os chineses falaram, eu já vi vários documentários que eles não vão esquecer aquilo. Não esqueceram. Né? Só que nós temos que lembrar uma coisa. Em 99, só tinha os Estados Unidos como superpotência, gente. Só tinha. É uma realidade. A Rússia estava se recuperando, a situação era caótica na Rússia. Eu vi um livro outro dia sobre o afundamento do Kursk, e a situação da Marinha da Rússia era a pior possível. Eles estavam numa situação de penúria mesmo, de muita penúria. O Putin reergueu a Rússia. Então, o que acontece? Os Estados Unidos reinavam sozinhos, e eu acho que ali a gente começa a ver que os Estados Unidos nunca estiveram preparados para ser potência. Porque potência não basta você ter musculatura militar e econômica. Você tem que saber fazer o jogo das nações. Eles não sabem. Já provaram que não sabem. Né? Tanto que estão perdendo a coroa, estão perdendo o cetro agora aí, provavelmente para a China. Então, o que acontece? A própria arrogância americana fez com que eles fossem arrastados para problemas cada vez maiores. Porque você tem aí o Kosovo em 99. Depois você tem o Afeganistão, que se tornou um atoleiro. 20 anos de guerra, não resolveram nada. Entraram com o Talibã, saíram com o Talibã. O custo está aí até hoje. Há quem diga, professor, eu vou dizer uma coisa para os seus inscritos. Eu pesquiso muitos custos de guerra. Isso está virando assim uma especialidade minha, custos, né? Do Afeganistão, eu já ouvi entre 2 e 8 trilhões de dólares. Eu já ouvi todos os números. Entre 2 e 8 trilhões, eu já vi de tudo que o senhor pode. No mínimo é 2. Mínimo 2 trilhões. E há quem diga que custou 8 trilhões de dólares. Então, esses 20 anos de América no Afeganistão, que acho que foi a única coisa que o Biden fez de inteligente, foi sair de lá, embora de maneira desastrosa, mas foi uma catástrofe em termos militares dos Estados Unidos, porque viciou a indústria de defesa americana costumou ganhar com facilidade, tá? Espalhou a corrupção no Pentágono, o Pentágono é altamente corrupto, as relações entre o Pentágono, a indústria de defesa e o Congresso americano são para lá de perniciosas, e atrasou os grandes projetos da indústria de defesa dos Estados Unidos. Porque o senhor quer ver, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse dia saiu um artigo, acho que foi no The Washington Post ou no Wall Street Journal, não lembro bem, falando que os Estados Unidos não têm defesa contra mísseis hipersônicos da Rússia e da China. Por quê? Porque nesses 20 anos que os Estados Unidos ficaram no Afeganistão, numa guerra inútil, que não levou a nada, né? Rússia e China avançaram muito tecnologicamente. A China tem hoje a maior marinha do mundo e a Rússia tem uma força de mísseis hipersônicos fantástica. A China também tem uma excelente. A China ampliou o seu arsenal nuclear. O Irã também fez uma força de mísseis de cruzeiro avassaladora. Só para o senhor ter uma base, hoje a Marinha Americana ela evita colocar seus grandes porta-aviões do Golfo Pérsico. Por quê? Eles sabem que o Irã hoje tem condições, isso é pouco falado na imprensa, mas nas coberturas militares mais especializadas e mais isentas a gente vê isso. Eu já fiz vídeos a respeito. A Marinha Americana ela sabe que o Irã tem condições hoje de afundar um dos grandes porta-aviões aí da US Navy. Então, o problema todo foi o Afeganistão. Foi esses 20 anos que eles ficaram lá correndo atrás de fumaça aí. E aí, vamos ao terceiro. Eu falei da Líbia, falei do Kosovo, falei do Afeganistão, vamos ao terceiro. Iraque. Outra guerra inútil. Entraram, né? Tiraram o Saddam Hussein, que era o predador natural do Irã,
E Teherã agradece, porque Teherã hoje está em Beirute, está em Bagdá, está em Saná, no Iêmen, e está em Damasco, na Síria. Damasco. Né? Então, Teherã, eu falo sempre, George W. Bush foi o melhor presidente que o Irã teve até hoje. E aí tem a última, que foi a Líbia, outra tragédia também que a OTAN fez, né? Outra tragédia que, assim, se houver a quantidade de refugiados, essa semana sumiu 2 toneladas de urânio da Líbia, sabe-se Deus para onde foi, se não foi a própria OTAN que roubou, não sei, tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que a Líbia foi um marco. Foi um marco, professor. Por quê? Porque o Gaddafi, ele desistiu de todos os programas militares importantes dele. Então, armas biológicas, armas químicas e armas nucleares. Ele desistiu. O senhor viu como é que o Gaddafi acabou. O Gaddafi, o final dele, a traição da OTAN, né, e do Sarkozy, etc., ela acendeu luzes vermelhas em Pyongyang, acendeu luzes vermelhas em Teherã, acendeu luzes vermelhas em Moscou, acendeu luzes vermelhas em Pequim. O pessoal falou, não dá para confiar nessa gente, não tem condições. E aí o senhor tem aí a aceleração de diversos programas nucleares. Quer dizer, diversos programas de armas aí. A gente chega à conclusão que esse binômio Estados Unidos-OTAN, eles não têm condição de lidar com o mundo. Eles geram muita instabilidade, geram guerras, né? Não cumprem acordos, eles falam em ordem internacional baseada em regras. Que regras? Eles são os primeiros a descumprir essas regras. Então, eu coloco as coisas dessa forma. Esse é o quadro que nós temos da OTAN. Diversas guerras, endividamento, né? Sofrimento para as populações, aí, sem citar as revoluções coloridas. Né? Não vou nem entrar nesse mérito aí. Mas a herança que a OTAN deixou para o mundo é essas que nós estamos falando, são essas que nós estamos falando aqui. E quem duvidar, pessoa que duvidar, é só vocês olharem os noticiários, né? Tá. Agradecer aqui, nós já colocamos na tela, né, o professor Paulo Basso. E o chat aqui está pegando fogo, o pessoal está gostando muito do debate, né? Mas eu queria introduzir uma questão. Eu assisti, mandei naquele grupo nosso, eu, você, a Anita Blian e o Zé Reinaldo, que nós continuamos naquele grupinho ali. Vamos fazer novas lives, né? Um documentário do John Pilger, ele é acho que ele é inglês, ele é um grande documentarista. Não é eu só descobri que ele não é tão antigo, que ele é mais antigo, porque ele termina na campanha quando o Trump tentou a reeleição. Então, ele é um vídeo de 2016, então não é tão atualizado. Mas ali ele já fala num confronto entre os Estados Unidos e a China. Aí eu lembrei o Graham Allison, o senhor sabe a história do Tucídides, né? Aquele historiador grego que Sim, Armadilha de Tucídides. Isso. Ele foi o historiador que, em loco, relatou para a posteridade a Guerra do Peloponeso, as guerras do Peloponeso, né? Quando Esparta vai crescendo e ameaça Atenas. Né? É um professor de Harvard. Infelizmente, o livro dele não está traduzido. Eu tive que comprar importado, né? Destined to War, né? Can America and China escape of Thucydides' trap? Pode os Estados Unidos e a China escaparem da armadilha de Tucídides, né? Então, destinados à guerra. Professor, você também é professor, lógico. O comandante, ele estudou 12 casos desde a tomada de Constantinopla, né? Conquista, né? 1453, pelo sultão lá, o jovem, 23 anos, Mehmed Mahomet II, né? Ele estuda 12 casos onde uma potência que vinha ofende a que é hegemônica e dos 12 casos, 9 terminaram em guerra. 9. Então, há uma probabilidade de 80% a 90%. Os outros 3 casos, um deles foi o caso da Inglaterra. A Inglaterra, né, despencou, perdeu a libra esterlina lá em Bretton Woods, etc., mas ele não se dispôs a virar capacho dos Estados Unidos, não teve guerra. E outros 2 casos um pouco menores, né? Aí eu queria a sua opinião como militar
e também como estrategista. Primeiro, como estrategista, se isso vai acontecer. E depois, como militar, porque nesse documentário de 1h30, 1h50, você tem que assistir, eles simulam, não é, a China tomando Taiwan. Não é? E a China sempre perde. Aí eles falam, né? A Austrália, o norte da Austrália, está coalhado de B-52. A Austrália hoje é uma grande base. E, na teoria, para a China poder ser vitoriosa em Taiwan, eles teriam que destruir bases de Guam, bases lá na Jinetap, que é o nome da base lá. Então, eu queria ouvir sua opinião. Estão destinados à guerra mesmo? É inevitável. Então, você fala primeiro como um estrategista geopolítico. Depois eu quero ouvir sua opinião militar. Na hipótese mesmo de acontecer, a China será derrotada nessa guerra? Professor, eu penso assim, se houver uma guerra, quem vai começar é os Estados Unidos. Eu não acho que a estratégia do chinês nunca é uma estratégia direta, ele sempre dá a volta. Os chineses não gostam. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, pessoal. Quem escreveu a arte da guerra é um chinês. Você tem que lembrar. O pai da arte da guerra é um chinês. E ele fala lá, ele fala sempre, né, que toda arte militar, toda ciência militar, toda operação militar bem-sucedida tem como base o logro, né, a enganação, a dissimulação. Tem uma série da CCTV chinesa chamada Going Across Yalu River. É a história da intervenção chinesa na Coreia em 1950. São 40 capítulos. É maravilhosa a série. Um primor de documentário. Só que são 40 capítulos. Tem que ter paciência. E o Mao, ele repete isso. E o general chinês também, o Peng Dehuai, ele repete. A estratégia chinesa, professor, não é uma estratégia direta. De guerra. Não é. Eles vão evitar o máximo possível o confronto com os Estados Unidos. Por quê? Porque teriam medo de perder? Não. Eles sabem que os Estados Unidos perdem no final. Todos os embates da China com os Estados Unidos nos últimos 70 anos, os Estados Unidos perdeu. Coreia. Os Estados Unidos jogou tudo que eles tinham, trouxeram as Nações Unidas, a China foi à guerra da Coreia sem marinha e sem aviação, e mesmo assim conseguiu manter o paralelo 38. Eu considero aquilo, o pessoal fala que é um empate. É um empate com tendência à vitória para o chinês, porque os americanos nunca conseguiram. Eles tentaram encostar no rio Yalu e foram varridos dali. O outro embate indireto entre China e Estados Unidos foi a guerra do Vietnã. Eu não preciso dizer como é que terminou. Os Estados Unidos estão pagando a conta aí, em termos de divisão social, até hoje. Eu penso. E outra, pessoal, que a gente não pode olhar, não pode esquecer. Hoje em dia, não é só Estados Unidos contra a China. Estados Unidos contra a China, Rússia e quem mais vier. Então, eu não acho que a China ela enxergue os Estados Unidos, né? Assim, eles sabem que se forem para o embate, eles podem levar melhor. O problema não é esse. É que, para a China, uma guerra ia atrapalhar muitos negócios. E eu vou provar para o senhor por A mais B. Esse acordo que teve essa semana que foi histórico entre a Arábia Saudita e Irã. Isso é histórico, professor. Sob o patrocínio de Pequim. Por quê? Pequim quer estabilidade no Oriente Médio para poder expandir as rotas da seda. É isso que eles querem. Tanto que é engraçado, eu vi um comentarista, acho que foi israelense, eu não lembro agora de qual canal, acho que um canal israelense, falou uma coisa que é uma grande verdade, né? Os Estados Unidos estão coalhados de base no Golfo Pérsico, eles têm base no Bahrein, nos Emirados Árabes, etc., e não conseguiram fazer a paz entre árabes e iranianos. E os chineses não têm uma base no Oriente Médio, a base mais próxima deles fica no fizeram a paz. E conseguiram fazer a paz. Então, a estratégia do chinês ela é muito mais lenta, refinada, sabe? E calculista do que é a estratégia americana. Por isso que eu não acredito que, se houver uma guerra em Taiwan, vai ser iniciada pelos chineses. Assim, vamos dizer, eu penso da seguinte forma. A China, na minha visão,
eles já começaram a fazer a guerra com os Estados Unidos. Já estão em guerra, já dispararam vários tiros. Só que os Estados Unidos ainda não perceberam. Existe um livro chamado Unrestricted Warfare. Não tem tradução em português. Chama-se Guerra Irrestrita. É escrito por 2 coronéis das Forças Armadas Chinesas. Um deles foi brigadeiro depois. E o método chinês de guerra não é esse método americano, essa coisa brutal, essa coisa obtusa, né? Primitiva, neandertal dos Estados Unidos, de ir lá e abrir a cabeça do seu oponente. O método chinês, professor, é mais refinado, é uma estratégia indireta. Eu brinco sempre que eles vão comer os americanos vivos, eles vão fritar o americano, né? Vão cozir o americano no caldeirão vivo. O chinês não, eles vão evitar o máximo possível o movimento militar nessa guerra. Essa é a visão que eu tenho. Aí você fala, mas a China está construindo a maior marinha do mundo. Sim, é verdade. É verdade. Em número de navios já é a maior. Em submarino, em porta-aviões que ela perde, né? Sim, mas eu não sei se os chineses eles vão fazer essa quantidade de porta-aviões que os americanos têm, não. Eles têm 3 e tem 4 no estaleiro que até 2030 vão ficar com 7, né? Os Estados Unidos têm 11, 12. Mas é que tá, professor. O problema que eu acho que o chinês ele não joga dessa forma. A ideia deles qual que é? Tem uma matéria, eu até envio para o senhor, se o senhor quiser colocar aqui, deixa eu mandar, que é o seguinte, deixa eu achar aqui. É sobre esse assunto? É exatamente sobre esse assunto. Deixa eu mandar aqui para o senhor. Eu vou mandar aqui para a dona Maria Luísa, mas que é o seguinte, eles acreditam que os Estados Unidos devem chegar a $1 trilhão em gasto com armamento até o final da década. Já está em 800 bi, né? Já está em 840 bilhões. Mas eles devem chegar a 1 bilhão já. 1 trilhão, eu estou mandando para o senhor aqui. Se vocês quiserem colocar na tela. A China aumentou 7%, já deu uma chiadeira aí, né? Ela está com 250 bi, né? Bem distante dos Estados Unidos ainda, né? Só que o preço de construção de um navio chinês é de um terço claro. da construção do navio americano. Você viu esse novo porta-aviões dos Estados Unidos? Que 15 bilhões de dólares, né? Ele é o John Kennedy, né? Uma coisa assim. Ficou 4 anos para ser construído, deu uma série de problemas, mas é uma fortuna, 15 bilhões. Na China, eu acho que eles estão fazendo por 1 ou 2, viu? Sim, mas é que tá, professor, e não é só isso, né? Eu acho que a estratégia militar chinesa é obrigar o americano a gastar mais. Obrigar a gastar mais. Eu acho que eles vão construir muitos navios, muita coisa, e os Estados Unidos vai gastando. Porque o problema é o seguinte: o que está acontecendo? Eu mandei para o senhor aí, do 1 trilhão. É difícil, o contribuinte americano não se deu conta que eles estão gastando cada vez mais e a marinha americana está cada vez menor. Quer dizer, não fecha a conta. Você está gastando, eu estou gastando mais, mas eu estou ficando menor. Pô, não é necessário ser muito inteligente para entender que tem corrupção aí, pessoal. Se todo ano você aumenta o gasto militar e tua marinha é menor a cada ano, o que está acontecendo? Tem algo errado. Né? Então, e o chinês sabe disso. Se eu já percebi isso, o senhor já percebeu, a nossa audiência já percebeu. O senhor acha que o adversário não sabe disso? Eles sabem. Outra coisa, professor. Vamos lá, vamos pensar as coisas assim que eu falo. Eu gosto muito da área de custos, né? Eu trabalhei muito tempo com projetos militares, eu gosto muito da área de custos. Você gasta quase $1 trilhão por ano. E aí precisa vir ao Brasil mendigar munição, como o Schultz veio aqui. Eles vieram mendigar munição, essa aqui é a verdade. Precisaram fazer uma catada de munição 155 milímetros no mundo inteiro. Não tem, quer dizer, você gasta quase $1 trilhão por ano, não tem munição e tua marinha está cada vez menor, tem algo errado. Não é necessário que eu falo, não precisa ser um gênio da matemática para entender que esse dinheiro não está sendo colocado nos militares, ele está sendo desviado. Desvio de dinheiro. Sim, olha, tem uma série da Netflix chamada Turning Point, muito legal sobre o Afeganistão. Acho que são 4 episódios, a gente assiste uma tacada. O senhor, do jeito que gosta de documentário, o senhor vai adorar isso aí. Como te chama? Turning Point, ponto de virada. Eu mando para o senhor.
Essa série mostra a corrupção no Afeganistão. Os afegãos, isso tudo com dinheiro americano, compravam aviões que os caras não tinham condição de voar. Gastavam dinheiro e até em carteira de escola, professor. Carteira escolar. E é dinheiro do Departamento de Defesa e carteira escolar para o Afeganistão. Quer dizer, era uma corrupção que não tem tamanho. Só que isso começa a aparecer agora. Essa corrupção, ela existe, ela já foi denunciada pelo presidente Eisenhower no final do mandato dele, quando ele alertou para os perigos do complexo industrial militar. Ele alertou isso aí há 60 anos atrás. Ela vem crescendo, só que não tinha contraponto. Por quê? Porque os Estados Unidos competiam consigo mesmos. Agora você tem um inimigo, um adversário, que produz mais rápido e mais barato que você. Então está começando a aparecer, né? Porque eu não acredito que tenha sido somente nós que percebemos isso. Eu acho que outras pessoas do mundo estão começando a entender. Falaram, vem cá, estão gastando cada vez mais ano a ano. Esse ano o exército americano vai cortar 30 mil soldados porque ele não consegue reter o pessoal nativo. Essa é a verdade, por uma série de problemas que eles têm lá dentro. Então, está na hora de olhar com uma lupa, olhar o Pentágono como uma lupa. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Há um consenso bipartidário nos Estados Unidos de apoiar as ações militares. Por quê? Porque a indústria de defesa, ela rega todas as campanhas. Imagina quanto é que custa uma campanha para senador nos Estados Unidos. Então, você vai pedir a bênção para uma Lockheed, você vai pedir a bênção para uma Raytheon, você vai pedir a bênção para todas as companhias. Elas dão dinheiro para os senadores e deputados dos dois partidos. Washington é a cidade do mundo que mais tem lobistas. Acho que são 6 mil lobistas em Washington. Então, eu duvido que essa ciranda vai acabar tão cedo. Isso vai ser a ruína deles. Sim, mas eu queria a segunda parte da pergunta, como militar aí, porque se tiver um confronto, a Rússia vai ficar do lado da China, não tenha dúvida disso. Digamos assim, se esse confronto for um confronto mundial, que chama de Terceira Guerra, né? Quem é que ganha isso? É possível a China, Rússia e aliados derrotarem essa máquina dos Estados Unidos? Se fosse num confronto convencional, a China não tinha condições. Por quê? Vou explicar para o senhor por quê. A China provavelmente ela teria as suas rotas de comércio navais interrompidas pela Marinha Americana, se fosse um conflito convencional. Né? Por que isso? Apesar da Marinha Chinesa ter uma quantidade de navios muito grande, os Estados Unidos têm bases ao redor do mundo, coisa que a China não tem. A única base importante que o chinês tem fora é a base do Djibouti. É a única. Eles têm base no Camboja, mas é uma base mais de comunicações. Estão expandindo agora. Tem uma base na Argentina, mas não é uma base que você fala que isso... Eles não têm base. Eles precisam de base navais dos dois lados do Atlântico, precisariam, e de bases navais mais ao sul do Índico. E eu acredito que em alguns locais mais estratégicos do Pacífico também. Eles não têm isso hoje. Eu acho que se fosse um confronto hoje, em termos convencionais, a China estaria numa posição desvantajosa, professor. O problema todo de uma guerra é que a gente sabe como é que ela começa, a gente não sabe como ela termina. Os chineses hoje já têm mais lançadores de mísseis nucleares do que os americanos. Eles não têm, dizem, né, que eles não têm tantas ogivas, mas tem mais lançadores. O que quer dizer o seguinte, que eles teriam condições, né, de atacar os Estados Unidos em termos nucleares. Eu duvido que uma potência como a China, sabendo que ela poderia ser derrotada em termos convencionais, que ela não ia partir para a cartada nuclear. Eu duvido. Mas se fosse só o confronto convencional, a China ela estaria em desvantagem. Agora, o senhor tem que olhar um outro lado, né? Tem um outro lado nessa história toda. Isso nós previmos lá no canal da Guerra 8 meses atrás. Quando começou a guerra da Ucrânia, que vinha aquela história de a Rússia está ficando sem munição, nós levantamos o seguinte: o elemento básico da produção de munição é o antimônio. Por quê? Você usa antimônio para endurecimento do chumbo. As grandes reservas de antimônio estão todas na Ásia. China, Rússia e outros países aí.
a gente falou, olha, vai chegar uma hora que a indústria americana não vai ter condições de manter a Ucrânia exatamente pela falta do antimônio. Não deu outra. Né? Deixa eu ver aí que... Então, o fato da China manter grandes reservas minerais, China e Rússia, ter o domínio do processamento de terras raras e ter um parque industrial hoje que é muito maior e melhor que o dos Estados Unidos, lhe confere uma vantagem muito grande também. Mas por isso que por essas e outras, dados os riscos que eu apresentei para o senhor, eu acho que dificilmente o chinês ia querer encarar uma guerra. Não tem necessidade disso. Aqui, quando a gente fala, o Tucídides, a armadilha, e no caso do professor Graham Allison, é um confronto porque a China está afrontando a hegemonia. Mas há esse conflito muito específico que é a China tentar tomar, né, recuperar o que é seu, unificar com Taiwan. Né? Está no discurso que o Xi fez outro dia, ele fala assim, faremos tudo para recuperar pacificamente, diplomaticamente, na amizade sincera, mas não abriremos mão de também usar a força. Né? Então, aí é uma guerra bem específica ali. Né? Esse mesmo documentário que eu te falei, do John Pilger, agradecer o pessoal que está mandando contribuições, pedir inscrição no canal Arte da Guerra, pedir contribuições também, quem está assistindo por lá, né? Esse documentário, eu sempre soube que na ilha de Okinawa tem base, né, militar dos Estados Unidos desde que eles ocuparam o país em 45, né? Mas, comandante, eu não sabia que eram 32 bases. 32 bases dentro de Okinawa, e ele filma os túneis que lançam são túneis e o míssil sai assim deitado, depois que ele e apontado para onde todos esses mísseis? Pequim, né? Xangai. Então, e o interessante é que o povo da ilha faz manifestação diariamente pela desocupação, fora militar. Então, é um grau de... a burguesia que domina o Japão se submete, né? Não sei se porque aquelas duas bombas assustaram todos eles, né? Mas mesmo os caras tendo destruído aquelas bombas, mataram 200 mil japoneses, isso na hora, né? Fora os que morreram depois. Essa burguesia japonesa aceita total dominação, um país ocupado militarmente, né? Você sabe disso, se você quiser dar uma palavrinha sobre... O Japão e a Alemanha, né? São Japão dois vassalos. A Alemanha Vassalo. também, a história da Alemanha também. E, na verdade, professor, se a gente olhar bem, tem uma coisa que é interessante, né? A classe dominante é igual no mundo inteiro. Esse pessoal que tem 2, 3 passaportes aí, pega, se a coisa ficar ruim aqui, pega o jatinho, vai para Genebra, vai para Miami, vai para onde quer que seja, é igual. O grande empresariado brasileiro é igual, o grande empresariado japonês, que é igual ao alemão, por aí vai. Esse pessoal não tem bandeira, não tem país, né? Eles têm interesses. Então, o povo que está submetido ali, por acaso, o cara é da grande burguesia japonesa, está submetendo o japonês, para ele, se fosse submeter o malaio, o brasileiro, o alemão, dá na mesma. Esse pessoal não está nem aí. Eu acho que o trabalho que foi feito de emasculação do Japão e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial foi muito bem feito. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. O problema todo que eu estou vendo, professor, eu acho que o rumo que o mundo está tomando, é que vai chegar uma hora, os povos vão correr para onde tiver mais prosperidade. É um fato. E a prosperidade hoje está vindo da China. Eu acho que vai chegar uma hora, e esses tumultos da França são uma prova disso, que esse grande capitalismo ele não vai ter mais soluções para oferecer. O senhor conversa com o neoliberal típico, ele vai falar para o senhor o seguinte: não, todo mundo tem que vender criptomoedas. Meu amigo, quem é que vai fazer o pãozinho? Quem é que vai chegar na padaria 3 horas da manhã para fazer o pãozinho? Ah, não, porque meritocracia. Eu conheço, professor, uma senhora que tem 60 e poucos anos e ela faz faxina. Boa faxina. Mas por mais meritocrático que essa senhora seja, por mais bacana que o trabalho dela seja, ela nunca vai melhorar muito a condição de vida dela. Essas pessoas, nós precisamos ter uma rede de proteção social
que ajude essas pessoas, que pelo menos lhe garanta uma velhice, né? Uma idade mais, onde a pessoa está mais suscetível, uma velhice digna. E isso o neoliberalismo não vai dar de forma alguma. De forma alguma. Essa fórmula que nós temos hoje no Ocidente, ela está condenada a ser destruída, ela não tem futuro. Eu brinco sempre, eu falo sempre para o pessoal que eu sou muito atacado pela turma do... Eu sou muito atacado por dois tipos de pessoal, né? A esquerda cor-de-rosa, identitária, que me chama de fascista. E a direita neoliberal, que me chama de comunista. E eu brinco muito com essa direita liberal. Eu falo para ele, meu filho, deixa eu te falar um negócio. No final do arco-íris do neoliberalismo, não tem um pote de ouro, tem uma cracolândia. Você vai trazer mais miséria. O que nós estamos vendo aí, que está começando a acontecer na Europa, é mais miséria. Então, eu acho assim, o senhor pega esse caso do Japão. Okinawa já teve estupros, militares americanos estuprando, teve tudo que o senhor pode pensar, teve lá, né? Os governantes japoneses da ilha, eles se sentem bastante desconfortáveis com a situação americana. Mas eu acho muito difícil, professor. Eu acho que eu penso que o Japão é um caso perdido. Eu acho que aquilo ali sair dessa condição de vassalo dos Estados Unidos, eu acho muito difícil. O trabalho foi bem feito. Foi bem feito. É. Eu li há muitos anos um livro, Akio Morita, O Japão que Diz Não, né? Mas essa turma aí que contesta a ocupação é muito pequenininha. Ali não... seja o PLD... Quando tiver o Putin, né, explorando os países pobres para distribuir ali, tá bom. O pessoal vai aceitar. Eu quero ver a hora que acabar o Putin, a hora que acabar o Franco CFA na África, etc. Então, é isso aí. O pessoal sabe que esse modelo não se sustenta, né? Sim. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, né? Olha, eu estou com horário tranquilo, você não tem problema, você não tem nenhum programa marcado. Não, sossegado, tá bacana o papo. Nós ainda temos que falar da guerra da Ucrânia. Mas eu quero ler para você aqui a manchete do Russia Today. Agora a gente só pode ler o Russia Today, você não pode assistir, porque os liberais democratas censuraram o canal Russia Today em espanhol no YouTube. Nós não podemos assistir. Mas olha a manchete do jornal escrito. O cara é um blogueiro, Kim.com, é um blogueiro lá da Alemanha, e diz assim: Putin evacuou crianças da zona de guerra, né? Porque ele está sendo acusado, né, por essa evacuação para proteger as crianças ali no Donbas e levou para a Rússia, né? E nós matamos 20 milhões, nós, eles, alemães, Estados Unidos, e não acontece absolutamente, né? Então você vê a hipocrisia do tal tribunal, agora presidido por um polonês, dos países ali na Europa Oriental, que mais odeiam. Eles já mandaram o Leopard, né? Vão mandar caças, né, à Polônia. O problema, não vale nada essa decisão, nós sabemos disso. Sim. O problema é que a mobilidade do presidente da Rússia ela vai ficar restrita, digamos, àqueles países que não reconhecem a jurisdição do tribunal. Você vê aquele caso do Pinochet, a ordem de prisão do Baltazar Garzón, né? Já pensou, rapaz, o Vladimir Putin ser, né, arrestado aí em uma... É impressionante a que ponto chega, né? Pois é que está, professor. Aí que está. Olha só, é uma coisa interessante. O Putin pode viajar para os Estados Unidos e não pode viajar para o Brasil, o senhor sabia? Os Estados Unidos não é signatário. O Brasil é signatário, os Estados Unidos não. Ele pode viajar para os Estados Unidos e não pode viajar, é uma coisa de louco, efetivamente. Porque o senhor sabe por que os Estados Unidos não assina isso? Porque é o país que mais fez crimes de guerra, que mais invadiu, né? Então, tem vários países aí que esse assunto o pessoal não faz. Israel não pode nem ouvir falar do TPI. Mas você sabe que eu recuperei ontem uma lei do Senado dos Estados Unidos de 2001, lei número 1610, daquele senador Jesse Helms, da North Carolina. Né? É o mesmo que fez aquela lei Helms-Burger, né, contra Cuba. Você não acredita nessa lei que eles fizeram, né? É por isso que os Estados Unidos não assinaram o Tribunal Penal, o Estatuto de Roma. No momento em que foi criado o Estatuto, aprovado, eles até estavam presentes. Você sabe que tem uma diferença entre você
participar da fundação, mas aí para instalar tem que o Congresso ratificar. E essa mesma decisão aqui, é incrível essa decisão, você deve conhecer. Ele diz assim, o Senado autoriza os Estados Unidos a invadirem a Holanda se um militar dos Estados Unidos for preso por aquele tribunal. E o último item da resolução insta, é o verbo instar, né? Decide, na verdade, que os Estados Unidos não sejam signatários. Em 2002, se instalou sem os Estados Unidos, né? Então, essa hipocrisia. E eles estão comemorando a decisão de um tribunal que eles não reconhecem. É muita hipocrisia, né, comandante? Mas vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, professor. É uma mudança de ordem mundial, né? É inevitável isso. Porque o que acontece? Nós temos que. Primeiro, só fazer um parênteses. Não precisa invadir a Holanda. Está dentro em casa, quintal. Não tem necessidade de invadir a Holanda. Pede com jeitinho que eles devolvem. Mas eu acho assim, professor, eu coloco as coisas dessa forma. Nós estamos vivendo uma mudança de ordem. O senhor já notou uma coisa? Sim. Observa uma coisa. Do dia 24 de fevereiro de 2022 para cá, não teve nenhum retrocesso. Nada do que foi feito retroagiu. Pode ver, ó. Quantas vezes a ONU condenou a Rússia? A gente perde a conta. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Não. O que está acontecendo é a ONU se deslegitimar. Isso. O Papa mesmo. O Papa foi uma figura que se tornou menor com a guerra da Ucrânia. Isso. Porque a participação dele é zero. A gente sabe que o Francisco ele tem um pezinho aí no imperialismo, no globalismo. Ele não é uma pessoa isenta. Eu não vejo ele de forma isenta. Então, eu acho que essas instituições, como a ONU, na minha opinião, vai ser a Liga das Nações 2.0. Ela vai acabar, mais cedo ou mais tarde ela vai acabar. É um puxadinho do Departamento de Estado americano, a gente sabe disso. Não tem isenção nenhuma, só referenda às decisões de Washington e por aí vai. Então, eu acho que a ONU se tornou menor. O Papa perdeu o protagonismo. E agora quem está indo para o buraco é o Tribunal Penal Internacional. É um fato. É uma realidade. Nós estamos vendo uma mudança de ordem. Eu acho, professor, que nós, né, já temos o cabelo... A gente não esperava ver isso aí, professor. A gente não esperava. Eu não esperava ver isso. Sinceramente, eu não esperava. Eu não acreditava que a Rússia fosse entrar na Ucrânia e não acreditava que as mudanças fossem tão profundas. E elas mal começaram. Elas mal começaram. O senhor vê esse caso da Arábia Saudita com o Irã, uma coisa de louco. E vem mais coisas por aí. Eu converso com muita gente na Rússia e, pelo que a gente nota, hoje saiu um artigo no The Guardian dizendo que Washington está começando a cansar do Zelensky. Pois eu mando para o senhor. Mas se isso não acontecer, na minha cabeça, pode ser que o russo arraste essa guerra até 2024 nas eleições americanas. Eu não duvido isso, não. Não duvido que isso aconteça. Com impactos profundos nas eleições aí dos Estados Unidos. Hoje o Trump está reclamando aí que vão prender ele na terça-feira. Quer dizer, o parquinho está pegando fogo, né? A gente está vendo umas transformações assim que eu não esperava. O senhor imaginaria, por exemplo, na nossa juventude, teve a guerra Irã-Iraque e os europeus mandavam armas para o Iraque. Na nossa juventude. Agora o senhor está vendo o Irã mandando armas para uma guerra na Europa. Olha como a coisa inverteu. Na nossa juventude, nós vemos a Europa mandando armas para o Iraque para combater o Irã. Hoje nós estamos vendo o Irã mandando armas para uma guerra europeia. Então é um mundo assim, são transformações abruptas, a gente não sabe onde isso vai parar. Né? E outra também, nós temos que lembrar uma outra coisa. A liderança americana é fraca, fraquíssima. Biden é um dos presidentes mais fracos desde Jimmy Carter. Essa liderança não está preparada para lidar com o mundo que está se desenhando. Ela não está à altura de um Xi Jinping da vida, de um Vladimir Putin, de um Narendra Modi. Eles não estão à altura dessas lideranças. Então, não sei qual é o futuro dessas transformações todas. Eu queria fazer uma propaganda aqui. Esse aqui é um livro que eu escrevi com o Zé Reinaldo.
conflitos Põe internacionais. o senhor em destaque, professor. Põe o senhor em destaque, senão aparece sou eu aí. Eu esqueço de aqui, como é que faz aqui? Aqui. Conflitos internacionais em um mundo globalizado, né? Eu escrevi aqui, e eu vejo que você fala toda hora você fala em nova ordem mundial. Um dos capítulos da minha parte no livro é Novas e Velhas Ordens Mundiais. Eu peguei esse título de um livro clássico do Noam Chomsky e estudei todas as ordens, aí uma classificação arbitrária que eu fiz como estudioso pesquisador. Se outro estudioso tivesse feito, talvez ele achasse outras. Eu achei 7 ordens. E eu começo com Constantinopla, né? E logo em seguida o Tratado de Tordesilhas, né? Quando eu dou aula de geopolítica, o capítulo dessa aula é quando a classe dominante, nessa época que não tinha burguesia ainda, quando a classe dominante divide o mundo entre eles. Quando a Espanha e a Inglaterra assinam Tordesilhas, eles estavam dividindo o mundo, né? Então, eu coloquei Constantinopla, Tordesilhas, segunda ordem, a Paz de Westfália, famosíssima, né? A terceira, as revoluções burguesas do século XVIII até a Primeira Guerra. A quarta ordem, da Primeira Guerra à arquitetura financeira de 1944. A quinta ordem, do fim da Segunda Guerra até o fim da Rússia, né, 1991. E a sexta, eu coloco a sexta fase em gestação. Então, a partir daí, e nesse último livro meu, Atualidades da Luta Anti-Imperialista, o capítulo de abertura é o mundo multipolar, que é a consolidação desta sexta ordem aqui, né? Que já não é mais uma hegemonia dos Estados Unidos. E nesse capítulo de abertura desse novo livro, eu coloco datas, fatos, por exemplo, a fundação da OCX, que não é propriamente uma organização militar, mas é também. A OCX, ela começa a ser gestada em 96, 5 anos depois que acabou a União Soviética. Mas ela só se consolida em abril de 2001, ou seja, 10 anos depois. O BRICS vem em 2006. Então, eu vou dando estes fatos e dados para mostrar que está erodindo a velha ordem mundial com hegemonia dos Estados Unidos. Então, e aí vamos entrar na guerra na Ucrânia, porque a tese que eu tenho defendido, e também está nesse livro, né, é que o mundo já é multipolar. Então, isso há um conflito na esquerda, não é mesmo entre companheiros, camaradas nossos, que uma parte da esquerda, não sei o tamanho, acha que nós estamos na velha transição da unipolaridade para a multipolaridade, que ainda não se consolidou. Eu abracei a tese da multipolaridade, queria te ouvir, né? E tenho falado que aquela guerra que a imprensa fala da Rússia contra a Ucrânia, mas é uma guerra dos Estados Unidos / OTAN contra a Rússia, usando a Ucrânia, né? Eles vão lutar até o último ucraniano. Você sabe dessa frase que eles falam lá no Departamento de Defesa. Vamos lutar na Ucrânia até o último ucraniano. Pode morrer todo mundo lá, mas não vai morrer um soldado americano, né? Então, eu tenho falado que ali se trava a consolidação ou não do mundo multipolar. Já imaginou se a Rússia... Não vai acontecer. Se a Rússia perde aquilo ali, o retrocesso que nós vamos dar, a China vai ficar completamente sozinha. Então, eu queria que você comentasse tanto essa questão de ordem mundial ou não, se já estamos entrando em uma nova, e como é que você vê a guerra lá na Ucrânia, né? Bom, vamos falar, professor, primeiro da ordem mundial. Eu acho que não tenho dúvidas, não há dúvidas a respeito disso. A mudança é muito grande. A gente está vendo essas quebradeiras de bancos aí, né? Professor, sabe o que eu mais tenho medo em termos de Brasil com essa nova ordem mundial? Que é o seguinte. Quando você tem a Guerra dos 7 Anos, que vai de 1756 a 63, o Reino Unido ele se endividou bastante. Uma guerra custou muito caro para eles. E, em função desse endividamento,
eles perdem, 20 anos depois, as 13 colônias. Não tinha como manter aquilo, né? Aí se expandem em direção à Índia, depois eles enfrentam um déficit comercial com a China, aí implantam, né, o vício de ópio na China, aí vem a guerra do ópio, uma série de transformações, mas enfim. A reboque da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra se tornou mais belicista para poder recuperar seus prejuízos. Então, eu tenho medo muito grande dessa debacle financeira desses países exploradores, Estados Unidos, Europa, etc., deles tentarem tirar o prejuízo no nosso Brasil. É um temor que eu tenho. Eu acho que a única coisa assim, perigosa dessa nova ordem multipolar aí é porque, vamos ser honestos, o Brasil não está preparado em termos militares, em termos de alianças, né? Em termos até de unidade nacional para enfrentar esses desafios. Professor, o senhor quer ver uma coisa? O senhor é um formador de opinião. Nós temos visões, temos as nossas diferenças de visão de mundo, mas concordamos no nacionalismo, concordamos na nossa visão de um Brasil mais justo, de um mundo livre de exploração e por aí vai. A gente soberania nacional, soberania Exatamente. nacional. Isso é importantíssimo. Mas o senhor não vê nos grandes partidos políticos e no debate nacional essa busca de objetivos, que são os objetivos mais importantes. A soberania do país. Então, eu não vejo o Brasil preparado, essa é a minha preocupação, vou confessar aqui para o senhor, eu não vejo o Brasil preparado para enfrentar esses desafios que vão vir a reboque desse mundo multipolar, né? O presidente Lula, na minha opinião, ele tem dançado bem aí nesse balé perigoso que é essa briga de blocos. Eu acho que ele tem feito, ele tem sabido se equilibrar, porque é uma dança complicada, vamos ser honestos. Uma dança bastante complicada, mas eu acho que ele está saindo bem. Vamos aguardar agora essa visita que ele vai fazer à China, né? Eu acho que disso daí podem vir grandes transformações ainda. Mas, enfim, eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando para um mundo multipolar. Vai ser um mundo que traz novas oportunidades? Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque, professor, vamos ser honestos, acabou a era. O senhor, não sei se o senhor acompanhou aí, o Facebook está demitindo 10 mil pessoas. 10 mil funcionários. Essas startups estão quebrando todas. Esses bancos que viviam de vender criptomoeda estão indo à breca. Então, a era de vender fumaça, professor, acabou. A era de vender fantasia acabou. Hoje em dia, ou você tem commodity, ou você tem produto manufaturado, ou você tem energia. Você tem que vender uma das três coisas. O Brasil tem commodity, a Rússia tem energia, a China tem manufaturado. É a era de quem tem mercadoria na prateleira para entregar. Essa é que é a verdade. Agora, eu não sei se o Brasil vai saber aproveitar isso. Eu não sei. Porque nós sabemos que uma boa parte da economia americana e europeia é uma economia financiarizada, é papel, professor. Totalmente. É papel. Olha, não é... Outro dia um amigo meu falou uma coisa que é grande verdade. Não entra na minha cabeça que um ovo que nem o Reino Unido, aquela ilhazinha do pessoal que tem um sotaque irritante, tem um PIB maior que o da Índia. Não entra na minha cabeça isso. Sinceramente, não entra. Eu não acredito nesses números. Eu não acredito nisso. Acho que tem falcatrua nisso aí. Então, eu penso dessa forma. Nós estamos entrando numa era que acabou. Acabou aquela fantasia de vender fumaça. Olha, tinha gente vendendo, professor, não sei se eu vi isso. É incrível. Terrenos no metaverso. O cara comprava terreno para você, como te dava um óculos. Eu comprei um terreno no metaverso, no Zuckerberg, mas é o cúmulo. É ser muito. Não tem outra palavra, desculpa. É ser muito otário. Isso acabou, cara. Isso está acabando. Então, eu penso dessa forma. Esse é o mundo que a gente está entrando. Ele vai ter oportunidades para o Brasil, mas também vai ter desafios, porque eu tenho muito medo de que o imperialismo vai vir para cima para recuperar o prejuízo. Essa é a visão que eu tenho aí, tá? A segunda parte, guerra da Ucrânia. Olha, eu não vejo chance nenhuma da Ucrânia nessa guerra, dela vencer. A não ser que a Rússia faça uma bobagem muito grande. Já perdeu. Sim, eu penso dessa forma. Eu não vejo, posso estar errado, né? E se eu estiver errado, gente,
não tenho dúvidas. Não tá, Vou não. fazer um vídeo fazendo meia-culpa, explico, olha, errei nisso, a gente tem essa autocrítica. Eu penso que a guerra da Ucrânia, professor, ela tem a tendência a terminar como acabou a guerra do Vietnã. Tá? O Zelensky cai, entra um outro qualquer que vai assinar a paz. Também acho. A partir do momento que a guerra do Vietnã, quando os norte-vietnamitas fazem a arrancada em direção ao sul, o Vietnã do Sul pede uma ajuda ao Congresso americano, uma ajuda financeira, né? O presidente Ford pede ajuda, o Congresso dá nega. Quando o Congresso negou essa ajuda financeira, o Vietnã do Sul caiu que nem um castelo de cartas. Eu acho que essa é a tendência da Ucrânia. Ó, esse daí é um artigo que saiu no American Military, divisor de águas, né? O orçamento de $1 trilhão está no horizonte. E esse site costuma acertar, é um site muito bom. Um site militar muito bom. Eles costumam acertar. Está indo para $1 trilhão. Se é que já não está nisso, porque a rubrica nominal é 840 bilhões de dólares. Mas a gente não sabe outros gastos que, né, contribuem aí. Mas só para o senhor ter uma base de como as coisas estão. Então, eu acho que o futuro da Ucrânia vai ser isso. O Guardian falou, saiu um artigo no Guardian hoje, que a Washington está cansando do Zelensky. Isso eu já vi também, já li. Não sei até que ponto, professor, que é verdade, mas a partir do momento que os Estados Unidos retirarem o dinheiro ali, a Ucrânia acaba. Ela não tem condições, não tem mais parque industrial, o grid de energia dela está bem combalido ali. A gente precisa lembrar que umas 17 milhões de pessoas já saíram da Ucrânia. Está certo que metade voltou, mas mais de 20% da população da Ucrânia está fora do país. As baixas ucranianas dificilmente são inferiores a 200 mil militares. Aí. Eles devem ter mais de 200 mil militares. Entre mortos e feridos, deve chegar a 300 mil. Quer dizer, eu não vejo chance, eu não vejo condições. Eu acho que para a Rússia não interessou uma guerra. Interessava nos primeiros dias uma guerra rápida. Depois eles viram que uma guerra mais prolongada lhes favorecia, e a Rússia, a gente vê pelas declarações do Putin, do Medvedev, do Kadyrov, do Peskov, a gente vê que o pessoal não está com pressa de acabar isso daí, não. Então, eu penso dessa forma. A guerra vai mal. Eu acho que a Ucrânia deve fazer uma ofensiva? Deve. Eles devem fazer aí. E o que quer que o ucraniano faça, a imprensa vai dizer que foi a coisa mais fenomenal que existe desde a Blitzkrieg alemã de 1940. Mas eu acho que vai ser lorota também. E depois dessa ofensiva, se o Zelensky não conseguir apresentar serviços, né, para os patrões em Washington e Bruxelas, pode ser que o pessoal puxe o tapete dele. Eu li aquele artigo do... O Dugin é um cara muito polêmico, você conhece o Dugin, né? Alexander Dugin. Eu já entrevistei ele. Ah, é verdade, eu assistia. Ele fala um português sofrível, mas dá para entender, né? Ele é... Bom, mas ele é aquele da quarta teoria política, né? Então, ele fala essa coisa de povos da terra, povos do mar, ele pega muito do MacArthur, né? Mas veja, a avaliação dele do cenário da Ucrânia é 3 perspectivas. A mais pessimista para ele é a Rússia mantém a anexação das 4 províncias, não tem a menor dúvida com relação à Crimeia, etc, etc. Mas você não imagina a terceira. Não vou nem falar do meio, mas a terceira, aí talvez é o sonho dele, né? A nação eslava, né? A terceira é o fim da Ucrânia e a unificação da grande nação eslava. Rapaz, eu acho que isso aí nem pensar, não está no horizonte, né? Mas deixa eu te dar aqui um número que eu peguei aqui agora. Essa crise bancária, que não é um assunto exatamente de guerra, mas nós temos que... Mas tem a ver, é uma consequência, né, professor? Um dano colateral. Né? Eu li essa semana um artigo do Krugman, ele não é Nobel de Economia, o Nobel de Economia é o Stiglitz, né? Que criticou aí, disse que quem tem que pagar essa crise dos bancos são os endinheirados, né? O Stiglitz, que para os padrões americanos, ele é considerado progressista, né? O Krugman nem tanto, né? O Krugman deu um número que eu não tinha.
o PIB da Terra é 80 trilhões de dólares. 80 trilhões. E segundo os economistas mais pessimistas, existe em volta da Terra títulos podres na bolha, 8 vezes o PIB da Terra, 640. 8 vezes 64. Os mais otimistas dizem que é só três vezes o PIB da Terra, 240 e tantos, né? Mas o que o Krugman trouxe que eu fiquei impressionado? Os 5 maiores bancos dos Estados Unidos, que não estão entre os 5 primeiros do mundo, porque os 5 primeiros do mundo, 4 são chineses e o 5º é japonês. Aí que vem o 6º, né? São o Chase, o Citigroup, o Bank of America, o Wells Fargo e o Goldman Sachs, né? São esses 5. O que o Krugman falou? O que eu não sabia. Estes 5 bancos estão expostos a 188 trilhões de dólares de títulos podres, que é mais do que o dobro do PIB da Terra. Então, a qualquer momento, e eu tenho falado nas minhas lives, olha, bota o dinheiro na poupança, se você está aplicando em título do Tesouro, não tem nada garantido. Se os Estados Unidos, que são considerados AAA, devem 36 trilhões de dólares, e o Brasil vai ser... Então, é bom você que tem dinheirinho aplicado, cuidado, né? O que você acha desse cenário aí? Porque é uma consequência de tudo isso que nós estamos vivendo, uma tensão no mundo, né? Vai ter quebradeira, não vai ter? Como é que você está vendo? Professor, eu penso assim, acho que a pergunta, né, de $1 trilhão é até quando as pessoas vão acreditar no dólar? Porque é o que alguém escreveu aqui agora há pouco, é lastreado em celulose. Quando o Nixon acaba com o padrão ouro, porque olha que é meu negócio, as pessoas às vezes não se atentam para isso. Na Guerra do Vietnã, em 1968, que foi o auge mesmo, 68 é um ano assim... Foi complicado para a humanidade. Você tem as demonstrações em Paris, você tem as rebeliões em Paris, você tem a quebra-pau aqui no Brasil, o AI-5 vem em 68, tem a ofensiva do Tet. Enfim, você tem muita... A ofensiva do Tet começa em 68, né? Exatamente. O 68 foi o ano mais violento da Guerra do Vietnã para os Estados Unidos, foi o ano que mais morreram os americanos. Nesse ano, pouca gente sabe, eu mando o gráfico para o senhor, os Estados Unidos gastaram 9,67% do seu PIB em defesa. Professor, 9,67% do PIB em defesa. Então, tá claro aí, em 71, lembra? O Nixon abandona o padrão ouro. Tá claro agosto de 71, foi um domingo. Exatamente. Acabou o lastro ouro. Acabou o lastro ouro. Então, eu vejo a coisa dessa forma. O que sustenta o dólar? Porque não tem como. Olha, quase $1 trilhão de gasto em armamento. Né? Dá um problema qualquer nos bancos, o governo não pega, imprime e manda mais. Vai chegar uma hora que o mundo vai cansar disso. Falou, não tem razão isso aí. E outra, esse movimento do Irã e da Arábia Saudita, isso pode ter implicação lá para frente. Eu não sei não até que ponto, eu acho que uma das jogadas do chinês vai ser a negociação do petróleo em yuan, que dizem que um dos motivos da queda tanto do Saddam quanto do Gaddafi foi esse. Eles queriam negociar o petróleo fora do dólar. Fora do dólar. Então, eu acho que a hora que chegar a esse ponto, os Estados Unidos vai para o ralo. Porque o senhor quer ver uma coisa, professor? Vou lhe dar um exemplo. Os Estados Unidos dominam o mercado de armamento. Né? Eles são o país que mais vende. O segundo colocado é a Rússia, o terceiro acho que é a França. A China vem encostando aí. Mas por que eles dominam? Eles têm o dólar, têm o sistema SWIFT, têm o dólar como reserva, etc. Então fica difícil para os outros países entrarem nesse mercado. Né? Não por falta de qualidade. O equipamento russo tem uma qualidade igual ou superior à do americano. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Estou falando para o senhor, uma pessoa que que trabalha com isso há 41 anos. São 41 anos nessa área. Né? Então, acho que a gente
conhece um pouco disso aí. Eu não vejo hoje em dia diferença de equipamento chinês para equipamento americano para equipamento russo. São equipamentos muito bons. A diferença é que os outros são mais baratos. O americano é muito mais caro. Eu acho que o dia que houver um ataque ao dólar, o dia que o dólar perder a credibilidade, os Estados Unidos perdem o mercado de petróleo, perdem o mercado de armamentos, e é o começo do fim. Então, pode ser que essa crise leve nisso. Eu acho que a grande tacada chinesa vai ser tomar um pouco do dólar como moeda de reserva e por aí vai. Mas eu não sei, é muito cedo para dizer isso. É muito cedo. Dizem, né, que a fila de bancos que está com títulos podres aí é bastante grande, diz que vem mais gente na esteira do SVB aí, diz que tem mais gente aí aquecendo aí no banco de reservas. Ontem a manchete do UOL, que ela é dinâmica, toda hora muda, né? Mas ontem Sim. A manchete foi impressionante. Ontem foi sexta, né? Em 24 horas, os maiores bancos do mundo perdem 500 bilhões de dólares na Bolsa. Estão derretendo, comandante. É impressionante a coisa, né? Bom, eu queria, assim, já estamos há 90 minutos de live, eu estou assim, pedir desculpa aqui, o chat está pegando fogo aqui. Então, é bom. Isso aqui é live boa. Pegando fogo no bom sentido. No bom sentido. E vamos se inscrever, pessoal. O pessoal do Arte da Guerra que está aqui, vamos nos inscrever no canal do professor. Isso. É uma referência, aprendo Obrigado. Muito com ele. E professor, depois eu vou querer aí, estou só esperando se o senhor lançar o livro aí, ou antes disso, eu já fazer uma matéria especial. No Arte da Guerra. Mas eu quero dizer aqui, pegando fogo no bom sentido, tudo apoiando assim as nossas visões, tal, uma ou outra. Mas o que eu quero pedir desculpa é que tem muitas perguntas sobre muitos assuntos que não daria para nós respondermos, você responder, então eu vou ter que pedir desculpas mesmo, né? Bom, eu gostei muito dessa nossa conversa, eu queria ver se a gente fizesse mais, né, um exercício, por isso que eu não desmontei aquele nosso grupo, eu, você, o Zé e o Anitablian, né? Olha, tem umas 10, 12 pessoas no Brasil que comentam geopolítica mundial, mas modéstia inclusa, nós 4 estamos dando aí um baile, muita gente. A gente vai na ferida, né, professor? A gente vai na ferida. Bota o dedo na ferida e tal, né? Exatamente. Você sabe que, eu não vou contar minha história aqui, mas eu virei comunista em agosto de 1975. Você era ainda novinho na época, né? Você é de 66, né? Bom... Eu sou de 66. 66. Então, a primeira coisa que você, numa reunião do partido, que eles ensinam para a gente é soberania e independência nacional. Isso, e eu demorei para entender também, não era logo que você entra com 18 anos, você não entende o porquê disso. Meu amigo, essa é a que eu fico até arrepiado. É a questão chave, né? O Westphalia, nesse ponto, foi fenomenal para o mundo, né? Eles, então, chegaram à conclusão, olha, aqui para cá mando eu, daqui para lá manda você. É claro que teve um monte de guerra depois de Westphalia, mas é um marco na questão histórica que hoje, soberania, olha, esse documentário que eu falei do Pilger, ele mostra, vai crescer, assim, o mundo, o mapa mundo, e as bases pipocando dos Estados Unidos, é impressionante, comandante. Você sabe disso, né? 800 Sim, bases. São 800 bases, né? 800 bases no mundo inteiro. Bom, eu acho que eles estão decadentes, como diz Paul Kennedy, né? Ascensão e Queda das Grandes Potências, é um livro clássico dele. A potência imperial que está em decadência, ela vai ficar muito violenta. Eles estão decadentes. Mas eu não sei, eu sou mais velho que você, mas eu não sei nem se eu e você vamos ver o fim do Império dos Estados Unidos. Não sei se minha filha... É só o começo, nós estamos no começo, a gente não sabe como é que isso... Exatamente, é um começo. A gente fala assim, não, eles estão em decadência. Mas veja, a hegemonia começa mesmo em 1944, quando eles constroem essa arquitetura financeira que está desabando. Por que o Nixon... Porque o lastro em ouro, né? Você vê que lembra que o Keynes, que chefiava a delegação inglesa lá na Bretton Woods, lutou bravamente até o final. Não, tem que ficar lira. Mas perdeu. Aí ele falou, tá bom, mas tem que ter lastro. Aí uma nota de $100 na época comprava uma onça Troy de ouro, né?
33,6. Você podia chegar com $100 lá no Banco Central dos Estados Unidos, no Fort Knox, né? Você retira a sua parte em ouro. Aí, em agosto de 71, o Nixon falou, acabou, não tem mais lastro. E por que o dólar continuou sendo aceito no mundo inteiro? São outros tipos de lastro. É o petrodólar, a participação deles na fatia do mercado de comércio e a indústria no mundo, que era fenomenal, e a tecnologia, militar ou não militar, estava. Todos esses 3 pontos acabaram. Acabaram. Você lembra de 2 meses depois que começou a guerra na Ucrânia? Em abril, a Arábia Saudita fala para os chineses assim, que compram 3 milhões de barris dia, que é a produção do Brasil, né? Olha, nós começamos a estudar, aceitar yuan para vocês pagarem o nosso petróleo. Mas ainda não é assim ainda, né? Mas já pensou se isso acontece, desaba? Porque a história do petrodólar você também conhece bem, né? O Nixon, antes de ir para o segundo grande encontro dos 3 grandes, né? Ele faz uma escala ali na Arábia Saudita e o rei sobe no navio, ele não desce, e o rei pede proteção eterna para os Estados Unidos. O Roosevelt fala, não, está garantido. Em contrapartida, vocês só podem vender seu petróleo na nossa moeda, em dólar, né? Aí, então, isso... Já pensou se isso desaba nesse momento? Bom, comandante, estou falando muito, mas que você aqui, que é a estrela, é o entrevistado. Eu queria que você fizesse as considerações finais aí e garantisse que nós vamos fazer outros debates aí sobre esse tema. Me chamou, eu venho. Professor, mas olha só, deixa eu recomendar para vocês um documentário muito bom. Eu acho que é do Prime, eu não lembro se é do Prime ou da Netflix, que eu mas fala o nome. Coisa. Não, fala o nome. Riqueza Americana, American Wealth. Riqueza Americana, uma coisa assim. Geração Riqueza. Tem o documentário vale por uma frase que a moça fala. Ela fala, olha, nós deixamos de ser uma economia de produção para nos tornarmos uma sociedade de consumo, se referindo aos Estados Unidos. E é verdade, porque a indústria americana foi toda para a China. Hoje, os Estados Unidos ele consome. É isso que o senhor falou, uma porrada de títulos podres. A crise de 2008, ela escancarou isso aí, mas não aprenderam nada. Né? Lembra daquela frase que acho que é o Metternich, que ele fala e no Congresso de Viena sobre os Bourbons, né? Não aprenderam nada nem esqueceram nada. E eles não aprenderam nada com a crise. Professor, não mudou nada. O que mudou? Não mudou nada. Tem lembra daquele cara, o Bernie Madoff, que ele deu golpe em todo mundo em Nova York? Ele tinha uma corretora bilionária. Deu golpe pirâmide, Madoff, pirâmide. Está preso ele, eu acho. Ele morreu morreu agora. Ele deu golpe até no Safra aqui no Brasil. Mas o Madoff, é engraçado, né? O Madoff só caiu por causa da crise de 2008. Mas eu estava falando outro dia para um amigo meu, a gente estava debatendo isso, falei, cara, como é que você pode acreditar que alguém dá um golpe de 60 bilhões de dólares sozinho? É lógico que as autoridades americanas estavam metidas até o pescoço nessa história. Como é que ninguém viu? A SEC não viu nada, passava lá, não via nada, não olharam nem o extrato dele. Acho que o banco dele era o Chase, eu não lembro qual o banco agora, eu não lembro qual é o banco. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês, né? Que eu quero, a ideia que eu queria que vocês levassem, eu acho que é um problema muito sério, nisso tudo que o senhor falou, é o problema do petrodólar. Os Estados Unidos deve tomar umas cacetadas nessa área. Em termos de hegemonia militar, a China está no calcanhar deles. Em termos de potência industrial, a pandemia mostrou, e a guerra da Ucrânia está mostrando também, que a força industrial hoje está com a China. Acho que o ano passado, se não me engano, não sei se foi ano passado, qual ano aí, tem um ano desse aí que a China produziu mais navios mercantes do que todos os Estados Unidos, em termos de tonelagem, todos os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Acho que tem um estaleiro chinês que é maior que todos os 7 estaleiros americanos somados. Um deles, eles têm vários. Né? Então, esse é o mundo que nós estamos vendo hoje em dia. Não vai ser fácil. A China, se eu tivesse que encontrar uma autoridade americana,
e ele perguntasse o que você acha, falou, não confunda, não ache que a China é uma União Soviética 2.0. Não é. É uma coisa muito maior que isso. Eles não perceberam o que é a China ainda. Muito bem. Você falou do Congresso de Viena, eu estava vendo meu livro aí. É o Congresso da Revanche, né? Sim. Napoleão dá uma surra nessas monarquias absolutas, depois eles restabelecem tudo. Mas é isso, comandante. Olha, dá para ver que você é um grande estrategista, não é? É um grande analista político, não é? Nós ainda vamos fazer muito. É um aliado nosso, um patriota verdadeiro. Então, nós vamos caminhar muito tempo juntos aí, se possível, até o socialismo. Você pode. Vai junto o amor ao Brasil nos une, professor. Acho que a coisa mais importante é o amor ao Brasil. A gente. Olha, professor, o que se desaprendeu no Brasil é conversar. Eu estava vendo outro dia um documentário sobre os Zelinhos do Rego. E eles frequentavam, Jorge Amado frequentava a casa dele no Rio de Janeiro. As pessoas se falavam, era uma época que as pessoas se falavam, conversavam, se frequentavam, iam na Confeitaria Colombo, trocavam ideias. Hoje está acabando, professor. Hoje a pessoa, não converso com o fulano porque o fulano é de direita. Ela não converso com o fulano porque o fulano é comunista. Eu converso com todo mundo, eu faço toda segunda-feira uma live com o Rui Costa Pimenta, a gente troca as ideias, nos tornamos amigos, gosto dele pra caramba, converso com o senhor que tem uma visão mais stalinista da coisa, converso com o pessoal, a gente tem que se falar, se nós não nos falarmos, não vamos chegar em lugar nenhum. O problema do Brasil é que morreu o diálogo. Hoje em dia as pessoas elas estão evitando umas às outras por questões bobas, por questões mesquinhas. Eu acho que é isso que tem que acabar, a gente tem que se falar, a gente tem que redescobrir o Brasil. É isso aí. Nós estamos juntos aí, vamos caminhar juntos. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A audiência aqui, quando você explodiu, eu nunca tive uma audiência tão grande como... Porque a estrela é você, não sou eu, né? Não, pessoal, eu falei muito do senhor na live, por isso que eu dei uma atrasadinha. Obrigado. Eu falei muito do senhor na live. E eu falo para o pessoal da Arte da Guerra que vão nos inscrever no canal do professor, tá? Obrigado. A gente já está só aguardando o lançamento do seu livro aí, a gente vai fazer muita coisa legal aí. Um grande abraço aí. Bom final de semana para você, para todos. Professor, um abraço para o senhor. Bom fim de semana. Até mais. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.